Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui. Meu nome é Karina Torres Machado. Eu sou professora na rede pública do estado de São Paulo, na cidade de Sertãozinho. Sou orientanda do professor Howard e, a convite dele, estou aqui para juntos dividirmos algumas aulas e algumas experiências acerca da adaptação e da leitura dramatizada, discutindo e ampliando questões teóricas e práticas a respeito desse assunto. Já fiquei sabendo que no primeiro encontro que vocês tiveram, alguns alunos já definiram alguns autores, outros já pensaram até nos textos que farão essa primeira atividade de leitura dramatizada. E eu espero que o nosso encontro de hoje possa ajudá-los, possa subsidiá-los e também trazer contribuições para que essa leitura dramatizada seja feita. Vale dizer que lá no ambiente virtual, no AVA, vocês têm o meu e-mail e vocês podem entrar em contato comigo sempre que precisarem. Vamos ao nosso primeiro encontro? Bom, para fundamentar a discussão sobre o que é uma adaptação, como eu faço uma adaptação, eu trouxe o livro da Linda Hutton, Uma Teoria da Adaptação, publicado em 2013, que vai justamente discutir essas noções acerca do que é, de como se faz uma adaptação. Nós vamos discutir, primeiramente, o primeiro capítulo do livro, né? Ele tem 6, e o nosso foco de hoje é justamente o primeiro, em que a crítica, né, vai começar a teoria acerca da adaptação. O que é, quem, por quê, como e onde essa adaptação pode acontecer. Vale dizer que a autora ela vai partir de 3 premissas introdutórias. Ela vai dizer que a adaptação ela é um produto, a adaptação é um processo e a adaptação é uma recepção. A partir dessas premissas, ela vai mostrando as relações dialógicas e intertextuais entre os diversos meios, suportes para que as adaptações ocorram. E é muito interessante que, além de dizer, ela cita exemplos, né, bem contemporâneos de formas desses meios e dessas relações dialógicas e intertextuais. Ela começa dizendo no capítulo 1 que a adaptação ela está em todos os lugares, que ela é velha companheira de todos nós. E aí eu pergunto a vocês, como assim? O que é uma adaptação? Como ela é uma velha companheira nossa, né? Se nós pensarmos, quem nunca contou, quem nunca recriou, quem nunca se apropriou de uma história e retextualizou e recontou em diversos meios, em diversos suportes, isso é uma adaptação. Ela vai dizer que, por exemplo, citando para isso Walter Benjamin, de que contar histórias é sempre a arte de repetir histórias. E se nós tomarmos esta definição, né, e esta citação que ela traz, desde Sherazade, a ação de contar, de adaptar histórias, faz parte da natureza humana. Contamos histórias por vários objetivos, dentre eles ampliar e manter o nosso caráter simbólico, o nosso caráter criativo, o nosso caráter fabulativo, que é inerente a nós, né? Então, partindo desse pressuposto, a ação de adaptar, de contar e recriar histórias, ela é uma ação de todos nós. É uma velha companheira, como ela coloca. E quem nunca, né, leu um livro e assistiu ao filme e se questionou dos processos selecionados por aquele diretor para fazer essa transposição, essa transcodificação. E é em cima desses critérios, dessa seleção, né, que nós vamos fundamentar a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. Primeiramente, é válido dizer que a autora, ela, além de mostrar esses caminhos da literatura para o cinema, da literatura para a ópera, para uma peça teatral, ela também traz esse mundo tecnológico, essas mídias, né, essa difusão de massa da tecnologia que demanda novas histórias e novos meios, novas formas de adaptação, mostrando aí outros espaços, outros lugares em que a adaptação também é possível, como os videogames, os jogos eletrônicos, entre outros, tá? Isso é só para contextualizar um pouquinho do livro para vocês. E aí ela começa perguntando, de onde vem este gosto por contar, por adaptar, por nos apropriar de histórias? Ela começa, então, dizendo que este gosto pode vir do prazer da repetição,
do prazer ou do conforto com este ritual, né? Com essa ritualidade de contar, com essa combinação e pela atração pela surpresa. Esse gosto, então, ele parte do princípio de que a adaptação é um estudo comparativo, porque ele foi criado, recebido em conexão com o texto anterior. E este texto adaptado é um texto original, porque ele tem a sua própria áurea. Ele foi escrito e circunscrito levando em consideração tempos e espaços diferentes. Ele tem uma existência própria, uma existência local onde ele ocorre. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso. As adaptações, as leituras dramatizadas que vocês farão, elas também deverão levar em consideração essa questão de que elas estão inscritas e circunscritas em um tempo e um espaço preciso. E aí, ela vai dizer que depois do gosto de contar, né, de recontar e de adaptar, existem intenções. E quais são essas possíveis intenções? Por que nós adaptamos histórias? Segundo ela, o desejo de adaptar vem talvez de consumir, ou talvez de apagar a lembrança de um texto adaptado. Pode ser também pela intenção de questioná-lo, de trazer uma outra versão, ou uma homenagem, ou copiá-lo. Todas essas questões envolvem intenções associadas à ação de adaptar. E aí, ela nos diz, então, que a adaptação é um processo de reinterpretação, é um processo de recriação, em que eu me aproprio, em que eu recupero esses mecanismos para fazer uma história, uma adaptação própria, original, com sua áurea própria. Portanto, toda a adaptação, ela pressupõe um produto. O que é o produto? É justamente esta transposição particular de determinado trabalho, essa transcodificação que nós fazemos levando em consideração o gosto, a intenção, os meios e os suportes. Além disso, a adaptação também é um processo. Por que ela é um processo? Porque ela é uma recriação, ela é uma reinterpretação, ela parte, né, desse pressuposto de reinterpretar, de recriar esta história, este texto, este conceito. E além disso, ela também é uma recepção, porque ela cria intertextualidades, ela cria diálogos. Então, depois de mencionar essas questões, ela vai dizer que a adaptação ela pode ser descrita do seguinte modo: ela é uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis, ela é um ato criativo, é um ato interpretativo de apropriação e recuperação. Essa definição é muito importante, nós retomaremos ela daqui a pouquinho. A adaptação é um ato criativo, é um ato interpretativo de apropriação e recuperação. Nós veremos como nós podemos nos apropriar, recuperar esse texto para que ele seja recriado, para que ele seja adaptado. E, por fim, a adaptação também é um ato de engajamento intertextual com a obra adaptada. Então, depois de todo, né, esse cenário que a autora nos traz, estabelece, ela vai dizer que a adaptação também tem modos. Modo de contar, como um texto literário, um modo de mostrar, como um filme, por exemplo, e um modo de interagir. Se nós pensarmos aí nas adaptações dos jogos eletrônicos, do videogame e das demandas que esse mundo, né, que essa sociedade contemporânea exigem. E aí, ela vai inserir o questionamento de que toda adaptação, ela envolve uma mudança desse modo de engajamento, de um modo de engajamento para outro. Por exemplo, a passagem do romance para o conto, do cinema, que é a arte, né, que veio a arte do contar para o mostrar, que traz toda essa questão performativa, que nós também falaremos daqui a pouquinho. E essas mudanças, elas são necessárias e, ao mesmo tempo, elas afetam tanto o visual, quanto o auditivo, quanto o gestual. E é importante que nós prestemos atenção a essas questões. Como o meu texto adaptado afetará, né, e mostrará uma nova versão a partir do visual, a partir do auditivo, a partir da expressividade corporal e gestual que eu imprimirei à obra dramatizada no nosso caso. E aí, a autora vai dizer o seguinte, logo no primeiro capítulo, de que o sucesso de uma adaptação está justamente na capacidade que o adaptador tem
de capturar o efeito da obra, o espírito da obra. Ela até menciona essas 3 palavras, né? O tom, o espírito e o estilo. E aí eu pergunto a vocês, como eu faço para capturar o tom, o estilo da obra? Ela complementa esta citação dizendo que assim, a adaptação busca, em linhas gerais, equivalências de diferentes sistemas de signos por vários elementos da história, levando em consideração os temas, os eventos, o mundo, as personagens, motivações, pontos de vistas, consequências, contextos, símbolos, imagens e assim por diante. Então, o que nós devemos levar em consideração na nossa atividade? De que a adaptação, além de ser uma recriação, de ser uma transcodificação, esta transcodificação, essa reinterpretação, ela é justamente um processo de leitura. É um processo de capturar o efeito de sentido pretendido pelo autor, pelo escritor da obra selecionada. E para fundamentar um pouquinho essa questão, eu trago Edgar Allan Poe. Eu acredito que vocês já o conheçam, né? Mas no ensaio A Filosofia da Composição, o Edgar Allan Poe, ele tece vários conceitos que engendram essas produções literárias que darão, por exemplo, a característica do conto de enredo que vocês estudarão. E um desses, né, conceitos é o efeito de sentido. O efeito de sentido é justamente o que eu quero que o meu leitor sinta. O desejo que eu tenho de criar no leitor, que é justamente esse patos. E é este desejo que eu tenho de criar aquele sentimento no leitor que vai fazer que eu construa o tom da minha obra. E o que é o tom da obra? É justamente os elementos que farão a manutenção desse efeito único para que a minha cosmovisão seja vista, sentida, observada pelo meu leitor, pelo meu ouvinte. E aí, como isso é importante? Como que vocês, né, na leitura dramatizada que farão, encontrarão, apreenderão esses sentidos, esse tom, essa cosmovisão que o autor traz? Para tentar elucidar um pouquinho, eu não sei se vocês conhecem, mas um dos contos do Edgar Allan Poe, O Demônio da Perversidade, tem o efeito único, né? Tem esse desejo de criar no leitor esse espanto, esse choque. E para gerar esse espanto, este choque, a personagem principal, ela é, durante o texto, né, durante o conto, colocada em uma situação de muita ambiguidade, em que o ritmo do conto, né, o ritmo impresso no conto, é um ritmo de suspense, é um ritmo de mistério. Ao mesmo tempo, há muitas repetições linguísticas que reiteram termos o tempo todo, que resgatam essa questão da manutenção dessa tensão, deste efeito único que ele pretende causar com o desfecho do conto. Então, todas essas questões linguísticas, todas essas questões de escolha, de seleção vocabular, de como ele vai construir a personagem, de como ele vai fazer essa manutenção dos espaços, a descrição desse tempo, é o tom narrativo. E esse tom narrativo, ele vai reforçar o efeito pretendido que vai gerar a cosmovisão no leitor. Então, o que eu vou pedir para vocês neste primeiro momento? Para que a adaptação, a leitura dramatizada de vocês, ela seja um produto original, que tenha a sua própria áurea, a primeira coisa que vocês precisam pensar é: qual é o efeito de sentido do texto que eu escolhi? Qual é o tom impresso nas linhas, entre linhas, nas camadas de força desse texto? E para isso eu preciso ser um leitor competente, ou seja, eu preciso ler e reler o texto, apreender as várias camadas de leitura, porque em cada uma delas eu tenho uma informação diferente, eu tenho uma apreensão diferente e, consequentemente, todas elas possibilitarão que eu tenha uma visão geral desse texto. E é somente quando eu consigo perceber essas relações ditas e não ditas pelo escritor que eu consigo compreender qual é o efeito único, qual é o tom daquela obra. E assim, a minha adaptação, ela vai ser uma produção original, porque ela levará em consideração, além dessa apropriação, dessa recuperação
do conteúdo, por exemplo, sintático, do conteúdo semântico, da seleção vocabular, de como ele foi tecendo, construindo e configurando as personagens, de como ele imprime e circunscreve o tempo, o espaço, para corroborar aquilo que ele quis dizer a respeito da personagem. Então, essas apreensões, elas são necessárias para que vocês consigam captar esse efeito único. Então, a nossa primeira atividade agora é a seguinte: voltar ao texto que eu desejo realizar a leitura dramatizada. Reler várias vezes para que vocês possam compreender todas essas camadas significativas e ver como esse fazer poético, como esse fazer estilístico do autor, em que cada palavra, em que cada sequência, em que cada expressão linguística tem um porquê e está ali amalgamada para justamente reforçar esse efeito único, essa cosmovisão que ele deseja. É somente aprendendo estas questões que eu vou conseguir ter sucesso na minha adaptação, conforme diz a Lina Hutton. E aí, ela vai continuar dizendo que na adaptação, os temas, eles sempre devem reforçar e redimensionar a ação da história, pois nessas formas o enredo é supremo. E assim, conhecer o teor da personagem é imprescindível para que a adaptação crie no leitor, no ouvinte, né, a imaginação de receptores através do que ele chama de reconhecimento, de alinhamento, de aliança. É somente eu compreendendo esse efeito único, o tom da narrativa, eu conseguindo perceber como o autor vai construindo, vai fazendo essa manutenção por meio dos elementos linguísticos, semânticos e textuais que ele usa, é que eu conseguirei fazer da minha adaptação um espaço de imaginação, um espaço de fabulação, um processo intertextual, dialógico, interdiscursivo com o texto original e com tantos textos que existem, tá? Então, além disso, ela vai mencionar que mostrar uma história envolve uma performance direta. E esse ato performático da adaptação, ele advém dessa compreensão, dessa capturação que eu faço do tom e do efeito único de cada obra. E veja, esse ato performático ele é importante porque essa apropriação, e veja como eu repeti essa palavra, tamanha importância dela dentro de uma adaptação, ele vai ocasionar uma ação direta, né, que vai envolver a audição, que vai envolver a expressão física, a expressão gestual, a expressão facial, que vai envolver também a questão da entonação, porque eu saberei os momentos certos para aumentar, diminuir, intensificar a minha fala, a minha leitura, para trazer e reforçar aquilo que o autor quis dizer. Então, é importante que na leitura dramatizada de vocês, essas questões elas estejam pertinentes, elas estejam sentidas e percebidas por vocês, tá? E aí, pensando nessa adaptação como produto, ela vai dizer que a adaptação como uma tradução, ele é um produto que deve ser, segundo Walter Benjamin, e aí ela traz este crítico novamente, um engajamento com o texto original. E esse engajamento, né, essa aproximação, essa recuperação com o texto original, vai nos permitir ver este texto, né, vê-lo de diferentes formas. E, portanto, uma concepção muito interessante que ela traz, todo adaptador é, em primeiro lugar, um intérprete. Eu preciso interpretar para depois criar. E como vocês viram, né, eu acho que ficou claro, essa questão de recriação, de transposição, envolve uma captura. Essa aqui, a captura do essencial da obra a ser adaptada. E quando eu faço essa interpretação, eu passei a criar um produto novo. E esse produto é simbólico, é fabulativo, é imaginativo, ele é sentido porque ele é ouvido, ele é visto, ele é apreendido pelo corpo, certo? Então a nossa leitura ela tem que ter o poder de amalgamar todas essas questões, beleza? E aí, para terminar, né, já quase no final do primeiro capítulo, ela diz que qualquer que seja o motivo, a adaptação do ponto de vista do adaptador é um ato de apropriação ou recuperação. Viram como essa palavra é importante?
que vocês se apropriem, né? Recuperem esse texto e o efeito único, o tom, o espírito do texto que vocês irão realizar a leitura dramatizada. E aí ela vai dizer que esta apropriação, ela sempre envolve um processo duplo de interpretação e de criação de algo novo, certo? Então, finalizando as ideias da autora, ela vai mencionar que, assim como Aristóteles colocou lá na Poética Clássica a respeito da mímese, da imitação clássica, né? A adaptação tampouco é uma cópia ordinária, ela é um processo, e esse processo é um processo de apropriação do material adaptado. É uma recriação, como nós vimos. E esse modo performativo, ele vai nos ensinar que a linguagem não é a única forma de expressar o significado de relacionar as histórias. As representações visuais, gestuais, elas também são ricas em associações, elas também possibilitam múltiplas leituras e nós devemos levá-las em consideração na nossa leitura dramatizada, tá? E por fim, né, para terminar este primeiro encontro, ela vai terminar o primeiro capítulo dizendo que o objetivo que ela buscou, né, depois de elucidar todas essas questões, é apresentar que, através do poder da palavra escrita, nós podemos fazer outras pessoas, né, por meio da adaptação, de escutar, de sentir, de ver, de observar. Então, um texto, ele pressupõe todas essas relações do sentir, do ver, de observar, que a palavra, juntamente com a audição, com o gesto, com esse ato performático, irá suscitar no leitor. Então, que vocês têm um trabalho muito árduo pela frente. Primeiramente, aprender essas linhas de forças, compreender e captar essa essência do texto que vocês pretendem adaptar, que vocês já selecionaram neste primeiro momento. Em segundo, relacionar essas questões com o ato performático, como a entoação, como a voz, como os gestos, como os movimentos que eu farei em cada momento da leitura, eles são significativos e eles contribuem para que o produto adaptado ele seja original, ele tenha sua hora própria, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato comigo. Espero ter introduzido vocês um pouquinho mais a respeito do que é uma adaptação e de como se faz, dessa essencialidade de buscar no texto, né, original, esses mecanismos que me permitem criar e recriar e me apropriar, recuperando essa essência de todo o texto. Muito obrigada, uma boa semana para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.